Dermatoped Cast, o podcast muito além da pele. Fala pessoal, tudo bem por aí? Aqui é a Ju Loyola, médica, pediatra, dermatopediatra. E hoje, com muito prazer, eu tô aqui para contar para vocês que esse é o primeiro episódio do nosso Dermatoped Cast, que vai ser o nosso podcast de dermatologia pediátrica. Um lugar para que a gente possa conversar sobre as doenças de pele das crianças e dos adolescentes, mas que a gente possa também refletir sobre a medicina, o atendimento médico que nós queremos dar, como é que a gente quer ser lembrado, né, pelos nossos pacientes. Eu acho que cada vez mais vai ser preciso que a gente possa entender o nosso papel muito além de fazer um diagnóstico. E hoje, para nós começarmos então o nosso Dermatopedcast, eu escolhi uma queixa, uma patologia, uma doença extremamente comum que chega nos consultórios. E muitas vezes as famílias buscam o atendimento médico por causa dessa lesão. E muitas vezes essa queixa está anotada lá naquela listinha de problemas quando a família leva uma criança ao consultório para um atendimento de dermatologia pediátrica, ou mesmo de pediatria geral. E hoje a gente vai falar então sobre ceratose pilar ou queratose pilar. Aí depende do jeito que alguns falam de uma forma, outros falam de outra. Então vamos lá, o que é a ceratose pilar? Ela é um distúrbio, ela é uma alteração extremamente comum de queratinização folicular. E a gente não sabe exatamente por que ela acontece, mas há aí possivelmente alguma alteração genética da queratinização que acaba resultando então na formação de pápulas. Então os pais eles chegam no consultório falando daquelas bolinhas que estão na lateral dos braços, né, dos membros superiores, às vezes em região de coxa, nádega, de uma maneira geral não incomoda as crianças. Então a ceratose pilar ela tem esse cunho genético, ela de uma certa forma é considerada uma genodermatose. Então calma lá, Ju, vamos lá, vamos voltar aqui, o que é uma genodermatose? Então as genodermatoses elas são um grupo de doenças que elas têm um componente genético e que vão acometer a pele. Então, dentre elas, nós temos algumas doenças bastante importantes e debilitantes, então ictiose, epidermólise bulhosa. Existe um grupo de neurodermatoses que tem essa característica genética, né? Então, esclerose tuberosa, neurofibromatose, isso porque pele e sistema nervoso central tem a mesma origem embrionária, né? Então, eles derivam do ectoderma, derivam desse folheto externo do embrião, que vai acabar formando o tubo neural e aí, então, fazendo essa diferenciação, né, para o tecido cutâneo e para o tecido nervoso. Mas isso, né, as neurodermatoses são assunto para um outro podcast. Vamos lá, então, vamos voltar para a nossa ceratose pilar. Como que é a queixa da família? Então, a família vai chegar dizendo que a criança tem bolinhas, porque ela vai apresentar aquelas pápulas na região de membro superior, muitas vezes de face, região de coxa. A criança por si, raramente ela vai apresentar alguma manifestação, né, assim no sentido de sintomatologia ou desconforto. O que acontece é que a ceratose pilar, ela tem uma associação e ela está ligada a sinais de atopia e a dermatite atópica. Então, é comum que a gente veja a situação de xerose associada e de prurido, mas muito mais ligado ao componente da dermatite atópica do que propriamente da ceratose pilar. Mas claro, né, se tem ali bolinhas, a criança percebe que tem bolinhas e muitas vezes ela cutuca porque ela percebeu que tem bolinhas, não exatamente porque aquilo cause um desconforto. E aí, aquela questão também, quanto mais cutuca, mais vontade tem de cutucar, e ela percebe tudo aquilo ali, e isso pode sim causar um desconforto e pode trazer uma preocupação para as famílias no sentido de, isto vai melhorar? Não vai melhorar? Vai ficar para o resto da vida? Não vai? O que tem para a gente fazer, né? Então, esse é um ponto que acaba muitas vezes levando as famílias a buscar esse atendimento, né, seja com pediatra, com dermatologista, com dermatopediatra, com médico da família, em relação à ceratose pilar.
De forma mais objetiva, né, o que acontece então? Acontece que tem ali um tampão de queratina, né, em decorrência desse distúrbio de queratinização, ele forma esse tampão córneo, então, na saída do folículo piloso, nos orifícios do folículo piloso. E, clinicamente, o que a gente vai observar, então, é essa pápula, que acaba ficando ali, né, junto ao folículo piloso. Eu já ouvi pacientes, né, famílias relatarem ou se preocuparem de que isso possa ser espinha. Então, eles fazem essa confusão, né? Há essa certa confusão com acne e ceratose pilar. Mas, na verdade, a gente não vai ter aquele processo de formação de pústula, né, que acaba sendo um processo secundário e progressivo da acne. Então, são mecanismos diferentes, apesar deles estarem ali acontecendo próximo do folículo piloso. A ceratose pilar, ela pode acontecer em bebês, mas ela acaba sendo mais frequente ali de se observar durante a infância e a adolescência. E aí tem uma coisa bem importante de nós explicarmos para as famílias, que ela é benigna, que, como eu falei, raramente ela vai ter sintomatologia, então a criança não vai se incomodar, né, coçar, machucar, nem nada, e que a tendência dela é que ela melhore com a idade, que ela acabe tendo uma evolução e com a idade ela vai melhorar. Isso quer dizer que o adulto não tem? Não, o adulto tem. Inclusive, essa é uma pergunta que vale a gente fazer na hora da nossa consulta. Se tem mais alguém em casa, e com frequência a gente vai ouvir os pais falarem, eu tenho um pouquinho, mas não é tanto quanto, né, ele, tanto quanto a criança. Porque isso tende a melhorar com o passar do tempo. Aí tem uma reflexão importante para nós fazermos, que é em relação ao tratamento. A angústia da família tem muito a ver com aquilo que a gente sabe que a doença de pele ela acaba causando, que é esse desconforto do olhar, né? Das pessoas olharem e falarem, nossa, o que é isso? Você nunca tratou? Né? Os pacientes falam pra gente isso. Eu vim porque as pessoas me falam, nossa, você não vai procurar um médico para tratar, para melhorar isso? Porque tem a questão estética. Então agora pausa, vamos parar para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão estética. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm visto essa preocupação no consultório, no atendimento pediátrico, criança, adolescente? Adolescente, sim, a gente acaba vendo. Mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais cedo há essa preocupação estética, vindo mais da família do que da criança. E aí também tem um lado interessante, que é a preocupação estética em relação às meninas, né? Já ouvi várias vezes, relacionada à ceratose pilar, as famílias falarem, ela é menina, agora ela não se incomoda, mas daqui a pouco ela vai se incomodar, né? Então, eu vim aqui porque eu quero fazer alguma coisa para que isso desapareça. Acho que essa é uma reflexão importante, porque sem dúvida nenhuma de que as questões estéticas e o desconforto que a lesão de pele causa, a gente sabe que acontece, mas é preciso que nós, médicos, que a gente tenha vamos dizer assim, que a gente tenha um discernimento, né, de o que tratar e até onde vai esse tratamento, especialmente em situações clínicas que são benignas, que não vão trazer nenhum problema físico, vamos colocar assim, para a criança. E eu colocaria a ceratose pilar como uma situação desta, porque apesar de ser, e muitas vezes há crianças que têm lesões extensas, muitas vezes até mais eritematosa, fazendo uma ceratose rubra pilar, mas ainda assim benigna. Então, esse tratamento, ele é um tratamento que ele pode ser feito, ele pode ser orientado, mas em paralelo é importante que a gente explique para a família que isto é da criança, que isto tem esse cunho genético, que a gente vai orientar, né, emolientes e tratamentos para ajudar, mas que isso deve ser sempre passado e que é algo que vai melhorar com a idade, para a gente trazer um certo conforto para a família, né, de que isso não vai ficar para o resto da vida, né, e que a hora que a gente parar de fazer o tratamento, as lesões possivelmente vão voltar a aparecer, né? Então é preciso que se pese isso na balança para entender até que ponto vale a pena tratar ou não tratar, tá? Vamos lá, vamos falar de tratamento então. O que eu gosto de orientar? Então, de maneira geral, a gente vai orientar emolientes, né? E muitas vezes, para criança que já não usa nada de emolientes após o banho, só o fato de você mudar, por exemplo, o sabonete, usar um sabonete, um gel, né, que seja menos detergente, um Sindet, menos agressivo,
ele já vai contribuir, não exatamente para a hidratação, mas para que a gente prejudique menos essa barreira cutânea na hora do banho. E só o fato de colocar na rotina o uso diário do hidratante já pode ser uma mudança muito importante, uma resposta clínica importante de melhora da ceratose pilar. Nas situações mais importantes, mais extensas, e sim, eu já vi crianças, né, com todo membro superior, né, membro inferior até coxa e realmente uma quantidade maior de lesões, nós podemos usar os queratolíticos. Então, os queratolíticos, eles vão fazer eu falo para a família que é uma leve esfoliação, e existem queratolíticos químicos, né? Não estou falando da gente usar os queratolíticos físicos, como os sabonetes esfoliantes, que para uma criança menor vai causar desconforto, mas substâncias, né? Como a própria ureia, dependendo da concentração, concentrações maiores do que 10% elas têm, e elas vão tendo cada vez mais um efeito queratolítico mais intenso. Ácido salicílico, que dá para usar 2%, 5% até 7,5%, né? Aplicado naquelas localizações de ceratose pilar, elas podem melhorar muito o aspecto clínico, visual, então reduzir aquelas pápulas e reduzir também ao toque, trazer uma maciez para a pele e reduzir esse toque mais áspero que a ceratose pilar acaba desencadeando e levando, né, ao toque da pele da criança. Existem sim outras formas, se a gente for olhar aí em protocolos, né, e artigos, a gente tem sim e pode ser usado retinóide, corticoide tópico, mas particularmente eu não uso. Eu acredito que é muito importante que a gente, neste caso, faça essa orientação para a família, oriente a situação que é uma condição benigna, que é algo que vai melhorar, e na minha visão a gente deve tratar de forma o menos invasiva possível, né? Então, eu particularmente não uso medicações como retinóide ou corticoide para crianças com ceratose pilar, para tentar realmente trazer esse entendimento e fazer esse tratamento até onde eu acredito que seja o ideal. Bom, então tá aí o nosso primeiro episódio do nosso Dermatopedcast. E eu tô super feliz porque esse era um projeto que eu já tinha há algum tempo. E aí a vida da gente vai, né, tomando muitos rumos com muitas coisas. Mas ele finalmente saiu do papel. E isso tá me deixando muito, muito feliz. Eu sempre brinquei que eu sou a louca do áudio. Eu adoro gravar áudio. Então, realmente tá aqui e podendo criar esse nosso podcast de dermatologia pediátrica é um prazer enorme para mim e eu tô super feliz de ter você aqui. Um beijo bem grande no coração e a gente se vê no próximo episódio do Dermatopedcast.